cara de pau e um não muito tímida para falar. Porque, na verdade, a gente não sabe nada, né? A gente está aprendendo, estamos todos em aprendizado. E é muito bom aceitar o convite, e eu sou muito grata a Deus por isso, porque quando estava baixo, obrigada, quando a gente se propõe a vir conversar com vocês, a gente aprende muito mais. E esse tema é maravilhoso e é muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo, né? Ele sempre é apropriado, obrigada. Ele sempre é apropriado, mas nesse momento histórico, atual, sociológico, social, é muito mais ainda. Então, uma bênção o tema, maravilhoso. Foi bom, por quê? Porque eu já li essa obra há um tempo. E agora eu dei uma revisada nas orientações, com o tempo, até nossa interpretação em relação a tudo muda. Se você leu, leia novamente, que sua interpretação vai estar diferente. Por quê? Porque você já acumulou outras experiências, suas, individuais, coletivas, que você vai compreender. Primeiro, falar um pouquinho assim de onde eu vim. Para onde eu vou, eu quero o melhor possível, mas a minha formação espírita, originalmente, eu nasci num lar católico, fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão, catecismo, aulas maravilhosas que eu nunca me esqueci, as palavras de Jesus, depois as missões, depois me casei, depois cursinho, aí depois veio uma outra fase, né? Logo após a minha separação, veio a doutrina espírita na minha vida. E eu a encontrei lá no grupo espírita Regeneração. Então, fiquei no Regeneração, não sei se vocês sabem onde é, no centro do Pedro Ludovico, uns 25 anos. E agora não estou lá mais, por força de mudança e acho que por força do destino também. Eu fui morar num local que é perto da casa de Eurípides. Então, hoje, a minha casa espírita, de fazer um exercício mais comprometido com o trabalho, é na casa de Eurípides. O meu trabalho especificamente com o grupo Obreiros de Jesus, lá, é com os pacientes da dependência química. Então, nós fazemos com esse paciente o quê? A evangelioterapia e o passe magnético com eles. Eles estão lá internados, em processo de recuperação pelo uso de drogas, né, ilícitas, mas tem os internados pelas lícitas também, o álcool, até o cigarro, que às vezes é tão crônico, né? E também tem aqueles que o uso da droga leva ao transtorno mental. E lá também nós temos pacientes de transtorno mental. Já trabalhei no transtorno mental como voluntária e agora estou com eles na dependência química. E a gente tem lá uns 200 internos. Então, todo sábado de manhã a gente vai, estuda o Evangelho e aplica o passe. Esse é o meu trabalho. Se algum dia alguém quiser conhecer, é muito bom. É um trabalho na seara do Mestre Jesus. E essa questão... E essa questão da dependência química, ela é muito abordada na interpretação até do livro Coração do Mundo, Barco do Evangelho. Grande desafio para os nossos corações vencer a dependência química. Como eu disse, eu não sou oradora, então eu não vou fazer assim uma leitura sequencial do livro, uma leitura, uma interpretação. A gente vai destacar os pontos e a espiritualidade também toma conta de nos intuir. Nós acreditamos e cremos nisso. Então, que a doce paz de Jesus, que doa todo o seu amor, todos os dias, todos os instantes, por nós, nos envolva a todos e nos traga o melhor ensinamento, o melhor aprendizado. Essa obra,
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela foi ditada em 1938 por Humberto de Campos para Chico Xavier. Que período era esse de 1938? Um pouco antes da Segunda Guerra. O que pairava no mundo? Né? No mundo estava acontecendo o nazismo, o Holocausto, a eliminação dos judeus, o fascismo, né? E isso fez com que ocorresse na Terra uma das maiores matanças, né? De tal forma que o ambiente da Terra era só pessimismo. Trazendo do macro para o micro, é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje aqui, uma falta de expectativa, de confiança. Mas o próprio Evangelho, o livro Brasil, Coração do Mundo, tem momentos que ele fala assim, que nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais. Nós não podemos esquecer. Porque quando nós esquecemos isso, é que vem a questão do pessimismo. Porque se a gente acredita que estamos todos em aprendizado, na verdade nós tínhamos mais a que agradecer todas as dificuldades, porque elas são aprendizado. Mas voltando à edição do livro, a época e o contexto histórico, foi isso. Essa obra veio como se dissesse assim, olha, calma, humanidade, tem jeito, vai ter jeito. E o jeito já começou a ser providenciado há um tempo. E o livro retroage, conta, em 1837, se não me engano, quando o Cristo veio, né, a Terra pediu a maneira de dizer, ele até, o Haroldo Dutra fala muito disso, que ele pode vir, por quê? Para mim capturar você, a sua imagem. Desculpa, gente. Eu tenho você só de ladinho. Desculpa, eu não sabia. Então, olha só, ele fala, no livro, a narrativa é a seguinte, em 1837, o Cristo pediu ao arcanjo responsável aqui para nosso crescimento espiritual, que ele queria vir aqui ao planeta ver como estavam as coisas, né? E ele ficou muito triste. E foi uma tristeza na espiritualidade superior por tudo que estava acontecendo no planeta Terra. Essa proposta toda. E daí veio, isso em 1837, veio, vamos então pensar num local em que eu posso levar todos esses espíritos que precisam de aprendizado, precisam de hospital primeiro para se tratar, para depois que eles encarnem num lugar que seja ameno, que o ambiente seja apropriado e que essa influência europeia, asiática, né? Ele fala aqui da época do livro também, da Revolução Russa, que houve muita matança, muito objetivo e idealismo pelo material e não pelo espiritual. Dividiu, deu coisas, está a sociedade perfeita nessa visão. Então, nesse momento é que a espiritualidade superior começa a entender essa ideia de aqui ser esse local. E isso o livro deixa tão claro com a nossa maneira de tratar o outro, de acolher, de receber. Isso é mundialmente famoso, que os brasileiros são acolhedores, são alegres. Nós temos essa marca no mundo. Mas nós também já fizemos muitas atrocidades.
com os nossos índios, com os negros. Né? Então, o que gera para nós isso? Prepare-se esse local, rico em minérios, em fauna, em flora, em águas. Água é uma riqueza, é muita riqueza. Prepara-se um lugar com matas admiráveis, lugares belíssimos, produtivo, tudo que planta dá. Se tem um pedacinho de terra, o que você plantar ali, depois a sementinha dá. Né? Em regra. Tudo isso preparado para que esses espíritos pudessem encarnar aqui, nesse ambiente acolhedor. Mas nós também temos os nossos compromissos coletivos já adquiridos aqui na pátria do Evangelho. Como eu disse com os índios, como eu disse em relação à escravidão. Então, quando nós vemos hoje todo esse problema moral que o país passa, da corrupção, a gente fica se perguntando, mas por que o Brasil, na pátria do Evangelho, o coração do mundo, por que acontece isso aqui? Porque aqui não estão encarnados santos. Essa concepção de achar que fala Brasil, coração do mundo, que aqui só encarna espírito evoluído, é um ledo engano, é um grande engano. Foi preparado um lugar que tem uma fraternidade mais evidenciada do que nós temos nas outras civilizações, nas outras terras desse planeta. Porque se nós formos comparar, aqui nós já temos um pouquinho, uma escadinha a mais de tolerância, porque nós aceitamos a diversidade religiosa, nós aceitamos a diversidade com mais facilidade. Será que lá nos estados fundamentalistas, no Oriente, no Islã, será que lá eles aceitam o que nós aceitamos aqui? De forma alguma. Então, tudo isso, essa mentalidade, ela já vem preparando para isso. O livro fala que aqueles tiranos envolvidos em todos os morticínios das cruzadas vieram encarnar aqui. Encarnaram e estão ainda encarnando aqui. Essa crise moral que nós enfrentamos nada mais é, segundo a interpretação dessa obra, do que você imaginar uma ferida muito contaminada que precisa vir à cura para sair toda a infecção. Porque se não sair, não há cura. Como que você cura uma ferida se ela não vier à tona? Como você toma conhecimento dela? Então, isso no livro fica bem evidenciado. Tudo que está ruim dentro de nós tem que sair. Então, quando esses espíritos são encaminhados para a pátria do Evangelho, para esse ambiente mais favorável, esquecendo o ambiente desfavorável do velho mundo, é para que eles poderem crescer. E há um crescimento. Quando todo o véu cai esse véu dessa aparência de moralidade que no fundo é tudo podre, isso vai trazer o quê? Vai trazer à tona até a dificuldade que esse espírito que tem problemas morais, que é corrupto, vai passar por elas. E aqui isso acontece de uma forma mais serena. Concordam? Porque se fosse em outro país que tivéssemos com tantos problemas políticos, econômicos, sociais, a tristeza, a violência,
a revolta, nós não temos como característica sermos pessoas revoltadas. Nós não temos isso. Nós podemos até ser um pouco omissos, acomodados, mas revoltados não. Por quê? Por causa da nossa origem. Nós temos uma origem nas raças tristes, como diz o livro, no indígena, no negro. Essa origem nossa nos faz tolerarmos mais a dificuldade. Olha, desvaloriza o dinheiro. O problema é que a gente dá um jeitinho. Você está tendo 2 empregos para pagar suas contas, você arruma mais um, você arruma um bico, você faz um. A gente tem isso. A gente é flexível. Nós temos a essência da fraternidade. E isso por quê? Porque o nosso guia espiritual, a quem foi incumbido tudo isso, está sempre voltado em amor puro para nós. Então, como eu estava dizendo, o livro fala que muitos dos inquisitores da Inquisição da Igreja Católica encarnaram aqui. Muitos tiranos da Revolução Francesa encarnaram aqui. Então, por que entrar em desespero, em descrença, no processo atual que nós estamos vivendo? Porque, na verdade, quando a gente observa o cenário nacional, por que corrupção que eles fazem? Pegar dinheiro para quê? Para como que é a palavra hoje? Ostentação. Para ostentar joias ricas para a esposa, bebidas caras, né? No escândalo, a garrafa de vinho custava R$73. Não, agora custa R$700. E você vê isso. E isso vem de onde? A essência dessa vontade exterior vem desses espíritos que estavam lá. Então o Cristo, com a equipe, olhou, analisou e falou assim: não, vamos arrumar um lugar para eu levar esses espíritos. E cá estamos nós. E o livro diz: não julgueis. Não julgueis. Porque hoje, se você julga o político, aquele corrupto, você pode ter sido um no passado. Agora, depois de várias encarnações, você pode estar vivendo outra fase. Isso já não te desperta mais o interesse. Você já venceu essa etapa. Às vezes tem que vencer outras. Mas essa da moralidade, do respeito ao outro, de não querer explorar o outro, porque nada mais de tudo isso que acontece, é uma exploração do ser humano pelo ser humano. Porque quando você vê a fila da saúde, sem a insulina, sem o remédio da pressão alta, em compensação, aquele que está com problema moral gasta de 70 a 700 reais numa garrafa de bebida. Mas cada um de nós é responsável pela sua reforma moral. Falar mal de um político, de um administrador público, não vai corrigi-lo. Essa correção é dele. E será que se eu estivesse lá no lugar dele, eu faria diferente? Não sei. A gente tem que refletir. Porque às vezes você critica porque ele fez isso, mas lá na sua repartição onde você trabalha, você pega pequenos objetos e leva para sua casa. Você pega uma resma de papel Chonex, não sei quanto que custa hoje, uns R$45, e leva para sua casa. E o livro fala isso. Aquele que faz o mínimo, a ética e a moral, está no mínimo e está no máximo. E a ética é a mesma. Não muda. A ética é a mesma. Então, o objetivo do livro foi dizer: olha, existe uma chance. E tem um lugar bom para isso.
que essa profecia, essa previsão do livro, ela se concretiza. Quando? Quando nós sabemos receber aqui os italianos, os japoneses, aqueles, hoje nós estamos recebendo refugiados. Quantos nós recebemos de tantas guerras? Quanta riqueza traz para a nossa vida? E a tolerância que nós temos com o pessoal que é do Oriente mesmo, que vem para cá com as suas religiões, e nós conseguimos conviver pacificamente. Eu já fiz um trabalho de fazer prevenção às drogas nas escolas, viajei para vários municípios do interior, e tinha umas coisas belíssimas que aconteciam. Você chegava na cidade do interior, aí tinha lá o padre, o pastor e o dirigente do centro, todos juntos, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, para ouvir a palestra, sem guerra, sem briga, sem discussão, trabalhando junto, fazendo sopa junto, fazendo campanha junto, para ajudar os mais carentes. A pátria do Evangelho, ela tem essa característica. Nós não podemos deixar nos envolver por esse clima de ódio, de rancor. Esse é o maior desafio para nós espíritas na atualidade. Isso você pode fazer minimamente. Recebeu a mensaginha no WhatsApp de ódio, de rancor. Seja cristão, seja um homem de bem, apague isso. Isso não significa que nós, como diz Haroldo Dutra, na hora do voto, não tenhamos a obrigação moral e cristã de buscarmos o governante que melhor representa os nossos interesses. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque nós não investimos em educação. Porque hoje a educação ensina mão de obra, não ensina moral, comportamento, respeito ao outro. É assim, salve se quem puder, é meta. Mas aí saíram já alguns comentários. Não, ouvi uma vez. No Brasil não é mais a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vai ser lá na Austrália. Deu uma tristeza, mas depois você consulta os grandes, Divaldo, Haroldo Dutra. Não, aqui é a pátria do Evangelho. E está na mão de cada um de nós. A maior comunidade espírita do planeta está no país, no nosso país. A revelação, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma revelação que veio através de Chico Xavier por Humberto de Campos para dizer: olha, vocês, cada um individualmente, tem responsabilidade. E nesse momento de dificuldade, o que acontece? Não, está tudo perdido. Não tem mais jeito, falta fé. Isso faz o coração do Cristo chorar. Faz o coração de Ismael também chorar. É como um filho que você cuida, planeja, para ele ser do bem. Não é ter coisas, para ele ser do bem. O planejamento é esse, para que nós sejamos do bem. Do respeito ao outro, não faça ao outro o que você não quer para você. Então o coração do Cristo chora quando nós, que nos dizemos cristãos, espíritas, perdemos a fé, a confiança. O que é fé? Fé. A fé. A fé é você acreditar sem ver. Fé é acreditar sem ver. Acreditar que Deus está no comando. Que tudo que está acontecendo existe.
olhos, você sente o amor de Jesus. Você sente o amor de Deus. Tem um momento no livro que diz que ele coloca a mão no coração de cada um de nós. E quando nós vamos fazer a prece, é possível, quando você está bem concentrado, você sentir a fagulha desse amor. Isso é fé. Você não vê, você sente. Agora, por onde nós estamos caminhando? Pelo que nós vemos todo dia na televisão. Nós estamos caminhando por aí. Está tudo errado. E qual que é a nossa preocupação? Queda do dólar. Subida do dólar. Queda da bolsa. Isso implica o quê? Que tudo vai ficar mais caro. Tá? Isso é difícil? É difícil. Vamos ver qual é, com a nossa criatividade, que também é inerente à nossa raça, nosso comportamento, o que nós podemos fazer? Quanta comida nós jogamos fora? Por que nós estamos preocupando tanto com isso? Porque nós jogamos fora, nós desperdiçamos muito. Então aqui é celeiro do alimento material para a nossa sobrevivência, mas mais importante do que isso é o celeiro espiritual. Então nós preocupamos muito com essa situação, porque qual é a outra preocupação? A não ser porque a economia está com problema. Quando a proposta do livro Brasil, Coração do Mundo, algumas interpretações assim, nosso Brasil vai ser a nação mais poderosa. E aí, como nós somos alegres e fraternos, nós vamos servir de exemplo. Vai ser poderosa, espiritualmente poderosa. Vai ser poderosa em exemplificar fraternidade. E quando nós respeitamos os nossos irmãos, de qualquer origem, nós estamos sendo fraternos e estamos ensinando. Mas o que acontece ainda? Muito preconceito, muita falta de respeito. Índio é preguiçoso. Quanta gente boa que se diz cristão, eu já ouvi falar isso. Índio é preguiçoso, índio é simples. Já existem os que estão deturpados? Sim, por nós mesmos. Mas originalmente eles são simples, eles são tão simples que eles não têm casa, escritura de casa. Na sua simplicidade, eles querem apenas o que é necessário para sobreviver, alimentar, ter um lugar de repousar, criar seus filhos, caçar, brincar, dançar. Simples. Mas eles são criticados e foram contaminados. E a responsabilidade dessa contaminação é nossa. É nossa, porque quando se olha com preconceito, e quando nós fizermos isso, nós estamos atrasando o nosso processo evolutivo. Ah, mas o índio, como que eu vou fazer? Eu vou fazer. Faça a sua parte, onde você estiver. Essa é a riqueza do livro. O nosso compromisso é coletivo. Mas a transformação é individual. E eu me lembrei de um tema que também aparece no livro. Nós temos um compromisso coletivo seríssimo em relação ao Paraguai, por causa da guerra do Paraguai. E o livro fala disso. Então, quando você vê um monte de mercadoria contrabandeada que vem de lá e dá insegurança aqui pra gente, medicamento falsificado, roupa, etc, etc, estamos pagando. Nós estamos pagando. Tem uma dívida, se paga, é coletiva. Brasil, Uruguai, Argentina, acabaram com o Paraguai. Eu fiquei, quando aprofundei mais no assunto sobre o que nós fizemos ao Paraguai, eu fiquei com muita vergonha, né? Nessa guerra, o rio que ia chegar até eles foi todo contaminado.
todos que bebessem da água lá embaixo morressem. Isso é um compromisso coletivo. Então nós podemos ter hoje, como político, que a gente aponta o dedo e critica alguém que em outro momento veio cobrar essa dívida. Porque famílias foram dizimadas. As mulheres ficaram sem marido, os filhos sem pai. Né? Quem puder ler, dá uma olhada para ver. É um compromisso. Não para carregar sentimento de culpa. Porque isso não leva ninguém a nada. Mas para compreender a complexidade disso. Então, o compromisso nosso de cristão e de espíritas é o compromisso, primeiro, com a minha mudança. A reforma que eu tenho que fazer em todos os meus comportamentos e relacionamentos. Enquanto um estiver sofrendo e chorando, o livro fala isso, não há redenção para nós. É coletivo. Aí, às vezes a gente fica desanimado. Nossa, vai demorar demais. Calma, a vida é eterna. Ou alguém aqui não acredita nisso? Eu acredito. Isso é muito bom. Quando eu estou muito preocupada com a coisa, calma, a vida é eterna. Relaxa. Né? Relaxa. Isso, o Filho de Deus tem que ser assim. Deus está no comando. Deus está no comando. E você passa por tantas situações. Durante 23 anos eu fui policial. Agora sou aposentada. Agora sou só professora. Só professora é maneira de dizer, né? Eu fiquei 23 anos como delegada de polícia. Mas eu nunca perdi a esperança. É triste, tem dia que você vai embora, você dorme, você não descansa de ver tanta divergência, tanto ódio, tanto ressentimento, tanto vício, tanta maldade. Mas eu nunca desisti do ser humano. Nunca. Ontem eu fui no médico e ele me perguntou, então você está aí doente das mãos? Foi delegada? Pois é. Talvez de segurar um pouco. Está dando problema, né? Natural que mandou nos segurar com mais pé. Né? Agora está passando pelo problema. Mas o que foi bonito que ele disse assim para mim: você acha que as coisas melhoraram na área policial? Olha, eu entrei em 1991 e eu acho que melhorou. Nossa, eu precisava ouvir isso, porque eu também acho que tudo melhorou. Mas parece que ninguém acha. Mas sabe por quê? Porque a TV, que é o nosso termômetro, só mostra o ruim. Porque o bom não dá audiência. Ninguém mostra a gente aqui. Cumpriu as suas tarefas do dia de hoje, cuidou da sua família, veio aqui para fazer uma oração, aí da manhã faz um trabalho voluntário. Ninguém mostra isso. Ninguém mostra uma enormidade de pessoas que estão fazendo bem. Só mostra esse que está fazendo o que não é tão bom, mas que também tem uma razão de ser. Nada é desperdiçado. Nada. Tudo tem proveito. O mal, a dor, a dificuldade é lição. Aprendizado. Basta que você não esqueça disso. Fé. Eu tenho fé. Mas é a fé raciocinada. Fé raciocinada é assim. Eu entendo por que isso está acontecendo. Porque também você fazer de conta que conformou e a revolta ficar dentro de você, você não cresceu nada. Você tem que processar. Agora, nós somos humanos, nós somos de carne, nós sentimos dores, é difícil, mas recupera. Se num dia você deitou chateado, no outro dia refaz essa rota, repensa.
Aí você subiu um degrauzinho para frente. Quando você faz isso. Então, e ele fala no livro 3 personagens que nós conhecemos que vieram encarnar aqui na pátria do Evangelho. Eu achei muito interessante. Eu trouxe para vocês. Por quê? Então, qual era o projeto? Então, vamos organizar aquele espaço, né? A conversa com Jesus e o arcanjo foi assim. Jesus sabe, conhece de todos os planetas, mas ele tem uma humildade, uma generosidade tão grande, que para o responsável espiritual, a equipe, ele disse: para onde eu levo essas pessoas falando lá do velho mundo? Aí ele disse: olha, tem um lugar, aqui nem chamava América, tem um lugar que tem um povo simples, é aqui, o povo simples, os índios. Tem um lugar aí, ele, então eu vou levar para lá. E aí foram quando vieram esses 3 personagens que eu vou contar para vocês. Mas o que foi bonito nessa hora? Foi feito um planejamento para nascer em Portugal aquele mentor de todo o trabalho das caravelas, da criação e execução e obra de barcos. Henrique, esqueci o segundo nome. Esse Henrique, ele nasceu lá em Portugal, estudou, e foi ele que começou todas as obras dos navios para navegação, para vir buscar esse mundo. Porque, senão, como eles viriam? Então, aquele tipo de embarcação teve que vir para a inspiração de alguém, para que alguém construísse os barcos e eles saíssem e descobrissem. É lindo. Olha a preocupação dele com a gente, de Deus, de Jesus e de toda a equipe, de fazer tudo como a gente faz, assim, quando a gente é envolvido de amor. Você pensa nos mínimos detalhes. Pensa em Deus. Como ele pensa nos mínimos detalhes. Então, preparada essa terra do cruzeiro, o coração do mundo, e essa expressão coração do mundo é porque Jesus fala para um arcanjo. É sobre essa terra. Como é essa terra? Qual vai ser esse lugar que eu vou poder levar essas pessoas aqui do velho mundo, desse mundo, esse império romano que foi tão mal, que explorou tanto, tudo na base da guerra, tudo matando, matando, matando para conquistar, só morte, morte, dor, dor, dor para os filhos, dor para as esposas, para as mães, dor, a criança com 7, 8 anos já ir para a escola de guerra para aprender a matar, a guerrear. Ainda tem isso. As crianças ainda são treinadas assim. A gente faz isso aqui com as nossas crianças? Não. Aqui nós somos honestos. Nós somos honestos. Eu trabalhei muito com adolescente, autor de ato fracional, e é muito visível a omissão, muito séria em relação a isso. Mas lá era por perversidade e por ganância. Também, porque se o dinheiro é desviado, como que investe? Às vezes até vem, mas é desviado. Então foi preparada essa terra para encarnar. Como eu estava dizendo, achei essa parte legal, 80% dos tiranos da Revolução Francesa encarnaram aqui. 80% de toda tirania soberba, de toda soberba, de todo, abre aspas, refinado gosto, para querer essas coisas caras. Vai para uma praia, tem que ser de helicóptero. Vai beber uma bebida, tem que ser 770 a 700 reais. Vai comprar uma joia, tem que ser de 800 mil. É isso. Esse refinado gosto está no espírito, está no desejo do espírito. Então, achei muito bonitinho. Por quê? 3, ele destacou lá no livro, vieram para cá para buscar a sua transformação aqui, na pátria do Evangelho. Primeiro, Padre Anchieta. Padre Anchieta veio
para essa transformação moral. Cometeu equívocos, porque veio evangelizar os índios, cometeu alguns abusos, mas ele teve uma outra chance, como Fabiano de Cristo. Nasceu aqui de novo, para fazer a sua transformação. Já fez. Adquiriu docilidade, brandura. O outro, Padre Manuel da Nóbrega. Olha que lindo esse. Padre Manuel da Nóbrega, quando pediu a sua encarnação aqui, o livro fala desse diálogo. Ele disse: chega, eu estou cansado de posições de mando. Eu quero ser mandado por alguém. Eu não quero mais mandar, eu quero ser comandado. Por quê? Porque quando eu mando, eu não domino a minha arrogância. Emmanuel encarnou aqui, Padre Manuel da Nóbrega, o nosso Emmanuel. Olha a transformação. Hoje ele é o nosso educador, o nosso mestre, com tanta coisa bonita que nos ensina. Ele disse: não aguento mais, eu vou percorrer agora o caminho que a minha esposa Lívia percorreu. Quem leu há 2000 anos? Lívia, que já desencarnou e já visitou Jesus. E ele ficou para trás. Então ele quis fazer. Emmanuel, senador Públio, e depois veio para cá como Manuel de Nóbrega. E também faz aqui essa transformação. E nós vamos esperar o quê para fazer a nossa? O Dudu fala isso. Nós estamos no melhor lugar, no melhor momento. Não tem nada errado. Está tudo certo. Tudo certo. Outro, tem uma cena na crucificação de Jesus que o livro fala: aquele que atira uma lança em Jesus. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus. Aí já deu. O olhar é tudo. Se reconhece pelo olhar. Esse espírito arrependido, sofrido, pois na hora mais dolorosa, que ele estava mais imolado, judiado, torturado, ainda vem um soldado que atira a lança nele. O livro diz: esse soldado pediu a chance de vir fazer sua transformação moral aqui. Como? Dom Pedro II. E foi dito para ele: você vai trabalhar tanto, mas não vai ter nenhum reconhecimento. Você topa? Topa. Não tem. Como é visto Dom Pedro II? Como um fanfarrão, irresponsável. E não é isso, na verdade. O livro fala disso. Então, ele conseguiu, ele teve essa oportunidade. Muitas vezes, nós fazemos o nosso trabalho e ficamos muito aborrecidos de não sermos reconhecidos. E aqui eu quero fazer a minha meia-culpa. Eu fiquei 23 anos na polícia e nunca ganhei uma medalha. Aí, quando eu li isso, tá bom, então tá ótimo. Eu não merecia nesse momento isso. Não tive problemas de abuso, nem prevaricação, nunca fui processada por ninguém. Passei limpinha, isso já é o mérito. Para que eu quero medalha? Minha medalha é Cristo. Mas a gente é falho. Quando tinha distribuição de medalha, eu corria lá para ver se meu nome estava na lista, não estava. Mas agora veio a luz do esclarecimento para mim. Para que medalha? Era minha tarefinha. Ficar lá acordada vendo o povo sofrendo, atirado, ensanguentado. As mães correndo dos filhos, querendo matá-las. As esposas correndo dos maridos. As mães renunciando aos filhos, adolescentes. Não é? E ver isso com fé e com dignidade. Não precisa medalha. Então, Dom Pedro II fez esse compromisso. E ele conseguiu a transformação que ele queria. E aí o Haroldo fala: e quando é que vai ser a sua transformação? E aí tem uma coisa interessante. Fazendo um curso de filosofia,
casa muito com a doutrina espírita. E a filosofia usa uma outra expressão, ela diz, quando eu tenho que fazer uma coisa que eu vim para fazer e que eu não faço, chama resistência. Essa resistência que eu tenho em não fazer o que eu vim para fazer. Ah, mas como que eu vou saber o que eu tenho para fazer? Você sabe. Você sabe. A providência divina é tão sábia que nós sabemos o que nós devemos e não devemos fazer. Aquilo que mais me incomoda no outro é o que eu tenho que mudar mais em mim. Isso aí a psicologia também fala. Aquilo que mais me incomoda no outro é o que eu tenho que fazer. Então, por que eu fico resistindo ao que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer. Ai, mas eu acho tão difícil. Nossa, dia de segunda ou sábado, levantar 8 horas e ir lá para aquele trabalho. Nossa, eu trabalhei tanto, eu mereço. Ih, tá resistindo. É isso aí que você tinha que fazer. É o que a gente mais o que a gente mais resiste é o que a gente mais tem que fazer. Deixa eu repassar os olhos, vocês me dão um minutinho para eu ver se eu não esqueci. Eu esqueci muita coisa, mas às vezes tem uma coisa que é muito importante. Qual a função do Brasil no concerto dos povos? Essa da fraternidade. E quando Jesus conhecendo todos os planetas, tudo, ele fala assim, de onde eu avisto o planeta Terra, e lá eu vejo o formato do que vai resgatar toda a gente, o formato do coração. E o Brasil é o formato do coração. O livro fala disso. Por isso, o coração do mundo. Porque se você olha o mapa mundi, você vê o formato. E eu acho lindo. E eu vou dizer para vocês, todas as vezes que você for rezar pelo seu país, hoje nós vamos rezar aqui no final, fazer uma bela oração, uma bela vibração. Mas faça sempre, você imagina aqueles contornos envolvendo em luzes de paz e harmonia, e não de ódio, de rancor, e de apontar o dedo, e julgar. Esses meninos que estão lá em cima com problema moral na corrupção, nasceram aqui. Foram criados por mamães e papais daqui. Qual é o papel do Brasil, então? Por que coração do mundo? Para servir de exemplo. Não é para ser o mais rico. É para ser o mais rico em amor. É para ser mais rico em tolerância. E isso já está acontecendo. Porque quando os jornais do exterior, tem um programa que chama Clube dos Correspondentes. Os jornalistas de outros países ficam aqui mandando notícias para lá. Eles falam muito disso. Como o povo brasileiro, se fosse outra nação, já tinha quebrado. Calma, gente. Nós não vamos quebrar nada. Nós vamos passar por isso. Nós vamos melhorar com isso. E é tão interessante que na crise financeira a gente não fica mais econômico, não apaga a luz mais vezes, não gasta menos água. Talvez seja isso que nós precisamos aprender. Comprar menos roupa, comer menos para parar a obesidade. Né? Brincadeira isso. Mas é isso. Não tem nada desperdiçado. O que Jesus espera dos brasileiros? Vocês sabem, todo mundo sabe, está no coração de todo mundo? O que Jesus espera dos brasileiros? Qual a expectativa do mundo espiritual para os brasileiros? Toda a expectativa, e nós somos tão privilegiados que na pátria do Evangelho nasceu Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, Ivone Pereira. É um celeiro de bons espíritos. É um celeiro. O Brasil continua sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque acolhe, porque acolheu. O ambiente é renovado. E o nosso ambiente se renova sempre. Para quê? Para receber esses espíritos.
Jesus, vamos de uma vez por todas, é coração do mundo, é pátria do Evangelho, porque é aqui que nós recebemos esse Evangelho e essa revelação que vem através de Allan Kardec, com toda a nossa fé, porque somos a nação que tem mais espíritas. A degradação moral está sob um controle. Tudo isso que está acontecendo não está fora de controle. Deus está no comando. Agora, a tarefa de cada um é buscar, educar melhor, uma educação para o respeito ao outro, buscando uma educação humanista que respeite, para nós cumprirmos também os nossos compromissos coletivos e individuais. Pessoal, eu gostei muito. É até bom, porque vocês não fazem pergunta, não falam nada, a gente nem sabe, né? Não tem avaliação, né, igual na sala de aula, mas a energia que nos envolveu a todos foi uma energia muito boa. E eu quero saber se eu posso fazer a prece de encerramento. Tá bom. Então, eu quero convidar vocês para nós fazermos hoje, deixarmos o egoísmo das nossas preces individuais, dos nossos pedidos individuais, e para pedir pelo nosso país. Nós vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração lenta, profunda, 3 vezes. E com muita gratidão, imaginando que Jesus está entre nós, porque Ele está. Porque o seu coração ama infinitamente. Primeiro, para agradecer a oportunidade de nascermos aqui, na pátria do Evangelho, de conhecer esse Evangelho, de ter acesso a essa fé raciocinada, vivenciada, de aprender a ser tolerante. Assim, Jesus amado, abençoados no teu amor e na tua misericórdia, e sob a proteção do nosso Deus de amor, que tudo sabe, que tudo vê e que pensou em tudo por amor a nós. Vamos vibrar o melhor de nós, esquecendo todas as nossas limitações morais. Vamos vibrar o melhor. Nós somos energia. Vamos canalizar a nossa energia para o nosso país, envolvendo todo o território brasileiro de norte a sul, de leste a oeste. Nossa pátria, nosso lugar abençoado. Somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Cuida, Senhor, junto com as nossas melhores vibrações, para que se cumpra tudo o que for necessário ao nosso aprimoramento moral, individual e coletivo. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te pedimos que toda essa nossa vibração possa envolver todas aquelas pessoas que estejam com pensamentos de ódio, de rancor, de divisão. Não há divisão. Somos todos irmãos. Estamos todos em caminhada. Seja conosco, Jesus querido. Nos acompanhe até os nossos lares. Abençoa nossa pátria, hoje e sempre. Que assim seja.